Oi, pessoal, tudo bem? Professora Mariana, de História. E agora a gente vai começar um conteúdo novo na nossa apostila, tá? Que é o conteúdo de Revolução Industrial, que é o módulo 3, tá? O título desse módulo é Novos Modos de Produzir a Revolução Industrial, tá? A partir da página 22, ok? Pessoal, essa aula eu já vou avisar vocês que a gente vai inverter a ordem da apostila, tá? Eu vou começar aqui nessa página 22, na página 23, aí depois a gente vai para o finalzinho do módulo para depois voltar, tá bom? Vai ficar um pouco difícil quem gosta de acompanhar pela apostila direto, mas eu acredito que é a maneira mais fácil da gente conseguir trabalhar para conseguir entender, né, o que foi a Revolução Industrial. Então, bora lá. Gente, a Revolução Industrial, né, recebe o título de revolução porque toda revolução tem que trazer alterações profundas, tá? E essas alterações a gente vai sentir no decorrer da história, tá? Então vai alterar a economia, vai alterar a política, vai alterar a sociedade e o que acontece nessa revolução vai mudar os rumos da história, tá? Então, é por isso que eu não chamo de revolta industrial, né? Porque revolta é um movimento que vai acontecer num determinado local, né? Vai ser rápido, pode mudar só aquele local, mas isso não vai alterar o restante dos países, tá bom? Revolução não, revolução é um negócio pã, né? Um negócio assim, nossa, vai mudar tudo, né? Vai mudar a maneira de pensar, né? Vai mudar a sociedade, né? E é isso que vai acontecer na Revolução Industrial, tá bom? A Revolução Industrial, gente, é um processo que vai acontecer na Inglaterra. E como eu falei para vocês, é um processo. Eu não consigo dar uma data, né, que iniciou, começou no dia 27 de agosto de 1712, tá? Não dá. É um processo. Então, são várias etapas, né? São várias coisas acontecendo durante o século XVIII e todas essas transformações é que a gente vai chamar de Revolução Industrial, ok? E a Revolução Industrial é um movimento que vai ser fruto de uma evolução, tá, gente? Eu até coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Porque essa evolução está acontecendo desde o finalzinho da Idade Média, tá bom? Lá na página 22 da apostila de vocês, tem aí um texto chamado Mudanças no Modo de Produção, né, que fala sobre essa evolução, né, como que foram essas mudanças. Então, lá no finalzinho da Idade Média, surgiu a corporação de ofício, né, surgiu a atividade artesanal. E no artesanato, o produto ele vai ser feito pela mesma pessoa, quer dizer, todo o processo de produção é feito pela mesma pessoa, tá? E eu tenho famílias que se dedicam a essa atividade, tá? Então eu tenho, por exemplo, uma família que é tradição familiar de padeiros. Tem uma família que a tradição familiar é alfaiataria, né? Fazer roupa. Eu tenho uma família que a tradição é fazer sapato, é uma família de sapateiros. É essa atividade artesanal. E do começo até o final do processo, todo mundo sabe fazer todas as etapas. Vou dar um exemplo para vocês, tá? É um exemplo assim, bobinho, mas que vai ser legal, vocês vão conseguir entender. Então, vamos imaginar aí que eu tenho uma família que se dedica à panificação, tá? Uma família aí de padeiros. Para fazer o pão, você precisa de trigo, né? Você precisa de
leite ou você precisa de água, né, para poder fazer o pão, fermento. Então, precisa plantar o trigo, colher esse trigo, torrar o trigo, moer para poder fazer a farinha de trigo. Aí, usar essa farinha pronta para poder fazer o pão, assar, até poder vender esse pão para o consumidor final. Gente, todas essas etapas que eu falei para vocês, todo mundo sabe fazer. Quer dizer que a família inteira sabe como plantar trigo, como colher, como torrar, como fazer o pão, como vender esse pão, tá? Então todo mundo domina as técnicas necessárias para chegar no produto final, ok? Aí, no comecinho do século XVI, essa produção artesanal ela vai ser substituída por uma produção manufaturada, tá? E nessa produção manufaturada já começa uma pequena divisão do trabalho, né? Então, lá no artesanato, todo mundo sabe produzir, no manufaturado, algumas pessoas vão ficar com algumas atividades, tá? Então, por exemplo, o meu pai vai ficar responsável por plantar o trigo, o meu irmão vai ficar responsável por colher e torrar o trigo, né? O meu irmão mais novo vai ficar responsável por moer esse trigo. A minha mãe vai ficar responsável por fazer o pão e eu vou ficar responsável pela venda. Perceberam que eu já tenho uma pequena divisão? A maneira de se fazer ainda é a mesma lá da Idade Média, tá? A receita do pão, de como fazer esse pão, é a mesma. Só que eu dividi em funções para poder facilitar a produção. E aí, quando vem a Revolução Industrial, eu tenho máquina, né? Agora eu tenho indústria. E isso vai acelerar muito a produção, tá? E é essa a característica aí mais importante do produto maquinofaturado, né? O produto maquinofaturado é aquele produto que, para chegar no final, eu preciso que ele passe por uma máquina, né? Hoje, se eu pegar esse mesmo exemplo do pão, eu tenho fábricas, né, que vão fazer todo esse processo, né? Eu não preciso mais plantar o trigo, eu vou comprar a matéria-prima. Chega a matéria-prima, tem lá a pessoa dentro da fábrica que recebe esse produto. Aí eu tenho a pessoa que dentro dessa fábrica, ela separa, né, a matéria-prima. Tenho a pessoa responsável por mexer naquela máquina, né, numa batedeira artesanal, onde vai fazer aquele monte de massa de pão. Tem a pessoa, né, que vai lá apertar o botãozinho da máquina, que vai cilindrar, quer dizer, que vai fazer aquele formato do pão. Tem uma outra máquina que é o forno, que vai assar. Tem uma máquina que vai embalar esse pão. Aí eu tenho o caminhão dessa fábrica que vai distribuir esse produto. Gente, eu tenho muitas etapas, eu tenho muita divisão do trabalho agora com o surgimento das fábricas, tá? Com as máquinas. E essas máquinas, elas vão acelerar a produção. Por isso que o produto industrializado, ele é muito mais barato, né? O valor que você paga num produto não é o valor da matéria-prima, tá? O valor que você paga ali é o valor embutido do tempo que você leva, né? Então, se você for comprar, vou usar esse mesmo exemplo do pão, tá, gente? Se você for comprar um pão caseiro, né, um pão artesanal, ele é mais caro do que um pão maquinofaturado, né? Por quê? Porque esse pão artesanal, a pessoa vai usar as mãos para fazer, ela não tem o maquinário, ela demora muito tempo, deixa a massa crescer durante o período determinado de horas, né? Então, tudo isso, gente, encarece, tá? Então, quando você vai comprar esse produto, o valor final, gente, tá embutido ali o tempo que foi gasto,
tá bom? Um outro exemplo também que eu acho super bacana, eu acho esse exemplo até bem mais fácil da gente entender do que esse exemplo do pão. Quando você compra, né, uma roupa que passa por um bordado, né, e esse bordado foi feito à mão, foi um artesanato, você vai pagar muito caro. É diferente de você comprar uma camiseta básica branca, né, que a fábrica consegue fazer, né, milhares de peças no dia, tá bom? Porque é o tempo que está embutido no valor, tá bom? Aqui, gente, nessa aula, eu não vou discutir com vocês a respeito desses novos produtos, né, que a gente está pagando, por exemplo, pela marca, né, tipo produtos da Apple, produtos da Coca-Cola, tá bom? Que isso não vai dar tempo, não vai caber, tá, dentro dessa aula, ok? Mas que numa próxima oportunidade a gente pode discutir, tá bom? Tudo isso que eu tô falando para vocês é uma evolução do século 14 até o século 18, que é quando surge a Revolução Industrial, ok? E, gente, cada parte da produção, quando eu invento uma máquina, eu preciso criar uma outra máquina numa outra parte da produção. Olha que loucura, gente. É assim, ó, se eu crio uma máquina, né, que eu uso essa máquina lá no comecinho da minha fábrica, né? Sei lá, a máquina que separa o produto. E eu consigo uma máquina muito mais eficiente, muito mais rápida lá no final da minha fábrica. Eu vou ter que comprar ou eu vou ter que desenvolver uma máquina mais rápida lá no comecinho, tá? Porque cada vez que você acelera uma etapa da produção, as outras etapas também vão ter que ser aceleradas, tá? Porque senão tem um desnível, né? Tem aí um descompasso entre as etapas de produção. Gente, na página 23 e na página 24 tem uma atividade, tá? Para ser feita. E essa atividade, gente, vocês vão escolher aí um produto para analisar, né? Para ser respondido. Só que eu já vou avisar vocês. Dependendo do produto que vocês escolherem, vocês vão ter que recorrer à internet, ok? Né? Porque não é simplesmente chegar e olhar para aquele produto e conseguir responder, tá bom? Tem algumas perguntinhas aqui que vocês vão ter que pesquisar. Ok? Pessoal, vou parar por aqui, né? E a gente se encontra numa próxima aula, ok? Até mais!